Dentro do rito processual, o senhor acredita que houve ou está tendo algum tipo de atropelamento? Isso está sendo muito rápido? Isso não está acompanhando? Uma das reclamações que o povo brasileiro sempre tem é que a justiça sempre é muito lenta, muito morosa nas condenações, né? A pessoa entra com um processo contra alguém ou ela coloca uma empresa na justiça. A maior reclamação das pessoas é que eu tenho uma causa há 15 anos, eu tenho uma causa há 16 anos, eu tenho uma causa há 10 anos. E por que a velocidade toda dentro desse processo? Parece que o Brasil parou, parece que a corte parou, e já desde o dia 8 de janeiro, para tratar exclusivamente desses assuntos. Bispo, eu concordo totalmente com essa crítica. É uma crítica popular e geralmente quando as pessoas falam de questões jurídicas pelo desconhecimento técnico, elas cometem imprecisões, mas esse ponto é totalmente correto. Essa crítica é algo que realmente salta aos olhos, de fato. Muitos processos, quando chegam no Supremo Tribunal Federal ou até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, ele vai para dentro de uma fila de espera e fica lá por anos. Esse caso realmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos demais réus, o caso também dos manifestantes do 8 de janeiro, está sendo julgado em tempo recorde. É uma decisão judicial praticamente no atropelo. E considerando até o que foi trazido pelo advogado do ex-presidente Bolsonaro durante a sustentação oral na semana passada, cerca de 70 terabytes em provas. Agora, imagina, para examinar tudo isso. Prova. É muita coisa. E mesmo assim, prazos comuns lá e olha, se vira aí. A Polícia Federal dispõe de soluções de inteligência artificial para examinar documentos, para examinar provas. O advogado tem o escritório, os colaboradores ali e olha, se vira para apresentar a sua defesa. De fato, esse é um problema. Mas olha, eu acho que se a gente ficasse até meia-noite aqui conversando hoje, dificilmente a gente conseguiria esgotar todas as nulidades que esses processos que investigam o golpe de Estado estão tendo ao longo dos dias. Começa pela competência, que eu acho que é a principal de todas, né? O que é a competência? É a aptidão que um órgão jurisdicional tem para apreciar uma causa. Qual que é a competência comum, regra geral para todo mundo? Quando você comete um crime, você é julgado lá na primeira instância. É isso que eu ia falar agora. E isso te garante o quê? Te garante a possibilidade de interpor recursos, te garante a possibilidade de produzir provas, de ter uma eventual sentença condenatória revisada. Todos os envolvidos nos casos do suposto golpe de Estado, os réus do 8 de janeiro, o núcleo crucial, os demais núcleos investigados, eles não vão ter direito ao duplo grau de jurisdição, por exemplo. Ah, mas cabe o recurso lá dos embargos de divergência, mas é um recurso muito restrito. Essas pessoas, em tese, não terão direito a uma revisão do que ficar definido pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É até uma coisa que a gente brinca, né? O Supremo Tribunal Federal ele tem o direito de errar por último. Então, essas pessoas julgadas no Supremo não terão a possibilidade de recorrer à totalidade das decisões. Claro, tem sim os embargos de divergência, mas é um recurso restritíssimo. Tem que ter mais 2 votos divergentes, o recurso só pode ser sobre o ponto divergente, não pode ser sobre a decisão toda. Então, essas pessoas, de fato, vão ter negligenciados aí um princípio básico, um direito fundamental, que é o direito de ter a sua decisão judicial desfavorável revisada, o princípio do duplo grau de jurisdição. Saindo da competência, nós temos ainda um problema fundamental que atinge diretamente o caso do ex-presidente Bolsonaro. Toda a investigação, todo o processo, ele é fundamentado em uma prova, que é a delação premiada do ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Essa prova, ela teve uma quebra de voluntariedade. Isso foi confessado, foi vazado pela revista Veja no começo do ano, foi confessado pelo Mauro Cid que ele foi coagido a prestar a delação premiada. Ele disse no áudio que vazou, olha, chegaram para mim com uma narrativa pronta e me disseram que eu só precisava dar elementos para que essa narrativa fosse mais robusta. Ou seja, não foi uma delação voluntária. Não foi uma delação, não foi ele que contou a história, não foi ele que falou sobre os fatos, não foi ele que tinha vontade de ir lá e ajudar a justiça com a verdade sobre o caso. Não, chegaram para ele, olha, a história é essa aqui, me dá as provas para que essa história se torne verdade. Isso atrai um princípio de direito processual penal, que é o princípio uma teoria chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Ficou muito comum em outros casos emblemáticos. O que essa teoria diz? Se uma prova ela é ilícita, a partir desta prova não podem nascer provas lícitas. Então ela contamina. Os frutos dessa árvore são frutos envenenados. Todas as demais provas e indícios que nós temos nesse processo vieram da delação premiada de Mauro Cid. Ou seja, o processo todo se fundamenta numa prova ilícita. Isso por si só daria conta de derrubar o processo todo. E essa delação que ele fez, ele consegue se
se favorecer agora no julgamento dele também? Ele vai conseguir pelo motivo que eu trouxe aqui há pouco, porque não vão invalidar a delação premiada de Mauro Cid. Novamente, tem que haver uma condenação no final desse processo para arrematar uma narrativa que foi criada. Mas, em um Estado normal, em temperatura e pressão de um Estado democrático de direito, a delação premiada de Mauro Cid jamais poderia ser admitida como uma prova. Agora, após o julgamento, pode haver alguém recorrendo por conta desse caso especificamente? Na minha opinião, isso é uma opinião muito particular que eu formei amparado no histórico do Brasil, naquilo que aconteceu com a Operação Lava Jato. Um processo, uma investigação grande que toca muitas figuras políticas, que tem um elemento político muito latente e carregada de nulidades, porque a Lava Jato também teve muitos problemas em relação a nulidades, problemas que se repetem, inclusive, nesse caso que nós estamos debatendo aqui agora, ela deixa diversas portas abertas para que essas nulidades sejam arguidas no futuro quando tem uma mudança de clima. Então, muda a composição do STF, tem inclusive projetos tramitando no Congresso Nacional sobre a possibilidade de que os ministros tenham mandato, ao Sim. invés de uma nomeação permanente e vitalícia para o cargo, mudando esses fatores políticos, mudando até, não que isso devesse influenciar, mas nós sabemos que influencia, mudando o viés ideológico do governo federal, existe a possibilidade sim de que essas questões sejam trazidas novamente e gerem anulações. É o que nós vemos acontecer com a Lava Jato. Qual réu da Lava Jato segue preso, segue condenado, segue pagando pelos supostos crimes que foram cometidos no Petrolão, enfim. É uma tendência, na minha opinião, é o que vai acontecer no futuro. True Podcast, onde a verdade não tem filtro.